Afinal de contas, Hamlet era um filho que não conseguia esquecer o pai ou era um pai que não conseguia esquecer o filho? Eu sou Sibila Moser, sou neuropsicóloga e psicanalista e hoje eu vou falar com vocês sobre dois filmes. Um é Hamlet e o outro é Hamnet. Os dois merecendo aqui o nosso Oscar. Aproveita, já se inscreve agora no canal, curta, compartilhe com todas as pessoas aí que você acha que pode gostar desse conteúdo que mistura cinema e psicanálise e vamos ao vídeo. Então, primeiro eu vou trazer um pequeno resumo das duas obras para você se localizar um pouco. O filme Hamlet é de 1944, produzido e dirigido então por Laurence Olivier, que atua fazendo o papel ali de Hamlet, que conta a história de um príncipe da Dinamarca que tem o seu pai assassinado, o rei, pelo tio, porque o tio está ali, né, além de querer o poder, também está envolvido com a sua esposa. Tudo parece ser uma trama, na verdade, né? A gente não sabe o quanto ali existe de sentimento ou se é simplesmente uma busca pelo poder. Mas o foco não é esse, né? O foco não é a política, o foco não é o desejo de poder. O foco é como Hamlet se coloca em toda essa história. Então, Hamlet, ele começa a ver imagens, né, do fantasma de seu pai morto, dizendo para ele se vingar daquele assassinato. E ele tem na sua característica principal o pensamento. Ele pensa muito, ele questiona muito, ele remói os pensamentos, ele tem ali 2, 3 pessoas com quem ele fala sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele sente, que são ouvintes para ele, mas Hamlet não precisa de ouvinte. Ele, por si só, já se basta como ouvinte dos seus próprios pensamentos. Os pensamentos atormentam Hamlet. E Hamlet acaba caindo em desgraça. Por quê? Porque ele não consegue agir, porque ele não consegue ter os seus pés totalmente na realidade. Ele fica preso a esses sentimentos. Também porque ele tem uma obsessão pela sua mãe, que fica muito claro na história. Caso você não tenha lido a peça, prefira ver o filme, tem várias opções de filmes de Hamlet, de várias produções diferentes, mas eu recomendo essa de Laurence Olivier, que para mim ela é muito fiel, né, comparado com a peça, e a interpretação também do Laurence é muito rica, né, é muito, enfim, ele ganhou o prêmio, né, também pela sua atuação. Então, ele é atravessado por esses pensamentos, por essa dúvida sempre, né, esse conflito interno, né, o que faço, o que não faço, ser ou não ser. E ele também é apaixonado pela Ofélia, né, que vem ali a ser sua namorada, vamos dizer assim. E por conta dessa sua obsessão, né, esse pensamento obstinado em relação à morte do pai, e esse ódio do tio, e esse amor e ódio também pela mãe, ele acaba tomando atitudes que ele não conseguiu planejar, vamos dizer assim, muito bem essas atitudes. Ele acaba sendo um pouco impulsivo e também acaba prejudicando esse possível relacionamento que ele ia ter com a Ofélia, que sofre muito por ser uma menina muito frágil, que se ilude muito facilmente, né? E ele parece muito instável, então ele deixa ela um pouco perturbada. E, por fim, sim, Hamlet é uma grande história de muitas tragédias acontecendo no mesmo cenário, no mesmo tempo. Tanto dentro da cabeça de Hamlet, como ao redor com as pessoas que estão ali convivendo com ele naquele reino, né, naquele castelo. E vale conferir também a história de Ofélia, que é um outro filme que a gente pode falar aqui também em outro momento, mas vale muito a pena conferir o que acontece entre ele e a Ofélia, que não é o foco aqui desse vídeo hoje, mas, enfim, a história termina de uma maneira muito bonita, muito trágica. Se você tem curiosidade, mas acha que não vai ter muita paciência, eu falo pra você, vá, assista sim, por mais que o filme seja um pouco lento, por ser também muito antigo, e tenha, use palavras também bastante rebuscadas, de acordo com a própria escrita, né, de Shakespeare, ainda assim vale a pena ver. Até mesmo para entender como é esse funcionamento, essa estrutura neurótica do Hamlet. Já falando aqui agora de Hamlet, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei um pouco decepcionada, né, pela maneira com que o Shakespeare se comportava em relação à sua esposa, em relação à sua família.
Eu já coloquei um monte de defeitos aqui na figura de Shakespeare, porque ele era simplesmente um pai ausente. Um pai ausente, um marido ausente. Ele não conseguia viver uma vida de casal, de família, porque ele tinha outras ambições. Para ele nada dava certo. Tudo que ele tentava fazer ali naquela região com a própria família, ele não se encaixava. Ele era uma pessoa realmente que não se encaixava. Então ele foi buscar viver a sua vida de uma outra forma, longe daquela região. Mas antes de fazer isso, ele se apaixonou pela Agnes, ou pela Inês, ou pela Anne, ou Anne Hathaway. Ninguém tem essa informação ainda correta, né? São dados que são muito cheios de pontas soltas. Ninguém tem essas informações muito exatas também sobre o nome da mulher de William Shakespeare. Mas enfim, ele se apaixona por ela justamente porque ela é muito diferente das pessoas da região. Ela é isolada, ela é sozinha, ela é muito ligada à natureza, ela é muito intuitiva. E ele acha ela uma pessoa diferente, mexeu com ele de uma forma diferente. Talvez ela tenha sido até mesmo uma musa para ele. Talvez Ofélia pintada naquele modelo quando ela morre, né, quando ela se mata, ligada à natureza, né? Será que teria a ver com essa personagem também da Agnes, sendo essa mulher tão ligada à natureza? Não sabemos. Porém, por outro lado, a Agnes era uma mulher muito forte comparada a Ofélia, que era extremamente frágil. Pode até parecer que a Agnes seja um pouco frágil a princípio, simplesmente por ser uma mulher assim mais sozinha, né, sem uma estrutura familiar, vamos dizer assim, sem uma rede de apoio. Tanto que logo que ela se apaixona por ele, ela engravida e vai morar com ele, né? Eles vão viver juntos. Mas aí ela tem os filhos e ele não se adapta à vida familiar, à vida doméstica. Então ele vai viver lá a sua genialidade, que foi descoberta um pouco depois, e estamos aqui contemplando essa genialidade desde sempre, mas a vida deles enquanto família, enquanto casal, é ruim, né? Ela é uma mulher sozinha, ela é uma mãe sozinha, que dá conta de tudo sozinha, e dá conta também dos filhos quando adoecem sozinha. E nisso, então, o que acontece? Acontece que eles perdem o filho deles, o Hamlet. O Shakespeare, ele chega tarde para esse fato, esse evento, né? Porque tudo era muito longe, tudo era muito difícil, claro. E ele não vê tudo que aconteceu com o filho dele, então ele não acompanha com a mesma força e realidade a dor da agonia que o Hamlet atravessa até a sua morte. Quando ele chega, o seu filho já havia morrido. E a dor era muito particular e praticamente única, exclusiva da Agnes. Então, o próprio casal se distancia nesse momento pela diferença emocional em relação ao fato do ocorrido, mas Shakespeare, ele se afasta e ele vai escrever então sobre essa história. E Agnes não fica sabendo, né? Ela escuta rumores por outras pessoas e ela vai então assistir a peça que ele escreve chamada Hamlet, um pouco diferente de Hamlet, né? Não sabemos porque dessa pequena troca de consoante, mas sim ela consegue identificar na história, na peça que ela vai assistir, que está cheio de pessoas ali ao redor assistindo, que tem um personagem que se caracteriza pintando o cabelo, né, para identificar, para fazer essa identificação com o filho dela. E ela vai para essa peça muito brava, muito nervosa com Shakespeare, e ao decorrer da peça ela vai se emocionando, vai deixando as suas emoções um pouco mais flexíveis, ela vai se deixando afetar pela peça, né, que foi escrita pelo marido, e ela vai compreendendo então que o marido não era distante do filho, que o marido não era distante da família, mas sim que o marido lhe era extremamente ligado emocionalmente de uma maneira tão forte que ele criou uma peça que foi apresentada ali de uma maneira muito profunda, muito bonita, que emociona todos que assistem e ela se compadece desse sentimento das outras pessoas e até mesmo dos atores que estão ali atuando na peça. No final, o filme é emocionante. Se você não assistiu, já assista e vale muito a pena ver. Agora, então, vamos para a nossa análise psicológica. Dois filmes que parecem conversar através dos séculos. De um lado, Hamlet.
A obra é escrita por William Shakespeare por volta de 1600, uma das tragédias mais conhecidas da literatura ocidental. E de outro, Hamlet, um filme inspirado também num livro, no romance de Maggie O'Farrell, que imagina a história por trás da escrita de Hamlet. Um é palavra e o outro é silêncio. Um é o filho que fala demais, o outro é o filho que morre cedo demais. Vamos começar então por Hamlet. Hamlet, uma das versões que a gente tem aqui, é uma versão dirigida e protagonizada por Laurence Olivier, lançada em 1948. É um mergulho em preto e branco na mente de um homem paralisado pelo pensamento. Olivier ganhou Oscar de melhor filme e melhor ator por essa atuação. E quando assistimos, entendemos o porquê. Hamlet, de Olivier, não é apenas um príncipe. Ele é um sujeito dividido, um homem atravessado pelo fantasma do pai. A peça original de William Shakespeare gira em torno ali da vingança do pai, que aparece como espectro e exige que o filho mate o tio, que o assassinou e tomou o trono dele, como uma vingança. Mas Hamlet não age, ele pensa, ele hesita, ele adia. Ser ou não ser não é apenas ali uma frase filosófica, é uma estrutura psíquica de alguém capturado pelo conflito. Se formos ler Hamlet pela psicanálise, especialmente por Freud, vamos encontrar ali um sujeito que não consegue matar o tio porque o tio realizou algo que ele próprio desejou inconscientemente: a morte do pai e a posse da mãe. O complexo de Édipo pulsa no centro dessa tragédia. Hamlet ama o pai idealizado, mas também está preso a ele. Ele não consegue se separar. A figura paterna morta continua governando a vida dele. Na clínica, conhecemos essa estrutura. É a dificuldade de elaborar a perda. É o apego à imagem ideal do pai. E, mais do que isso, a culpa inconsciente que paralisa também a ação. Hamlet é um neurótico por excelência. Ele sabe demais, ele pensa demais, ele fala demais. E ele hesita, não age. A neurose, muitas vezes, é esse excesso de palavra que substitui o ato, que impede o ato, sabota o ato. E Olivier faz isso de maneira magistral. O cenário é quase vazio, a arquitetura parece mental, os corredores, né, ali são labirintos internos, tudo ali parece acontecer dentro da cabeça do personagem. Hamlet é o filho que não consegue matar o pai, mesmo morto. Agora, avancemos 4 séculos para falarmos então de Hamlet. Hamlet não é Hamlet. Hamlet foi o nome do filho de Shakespeare, que morreu ali aos 11 anos de idade, por volta de 1596. E aqui acontece algo extraordinário. O centro da narrativa não é o pai escritor, é a mãe. Agnes, ou Inês, ou Anne, uma mulher ligada à terra, às ervas, aos ciclos naturais, uma mulher intuitiva, uma mulher mística, uma mulher que sente antes de dizer. Se Hamlet é palavra, Hamlet é corpo, é presença. Se Hamlet é pensamento, Hamlet é luto. O filme imagina a morte do filho como tendo sido uma experiência que deu a origem à tragédia famosa Hamlet. E psicologicamente, isso é muito potente. Porque em Hamlet temos um filho que perde o pai. E em Hamlet temos uma mãe que perde um filho. São 2 faces do mesmo buraco, são 2 faces do mesmo vazio. Mas a forma de lidar com essa perda é completamente diferente. Em Hamlet, Hamlet transforma o luto em discurso, um discurso interminável. Agnes transforma o luto em silêncio visceral. Na psicanálise, o luto é um trabalho que pode ser longo. Freud dizia que no luto o mundo se torna pobre, vazio. Na melancolia é o próprio eu que se empobrece. Então, Agnes vive um luto que quase a dissolve. Ela não fala sobre o filho, ela o sente em cada objeto, em cada canto da casa, em cada ausência desse filho. O amor materno ali não é idealizado, ele é orgânico, ele é físico, ele é quase animal. Hamlet nos mostra uma mulher que não é construída pelas letras, pelas palavras, mas pela relação com a natureza também da relação com o filho. E isso cria um contraponto lindo com Shakespeare. Ele escreve, ela sente. Ele transforma a dor em linguagem e ela transforma a dor em presença, em ato. Uma presença fantasmática, concordo. Aqui podemos fazer então uma articulação muito interessante. Em Hamlet, o fantasma do pai exige vingança. Em Hamlet, o fantasma do filho exige elaboração. A neurose de Hamlet é sustentada por um pai que não o deixa viver. E o luto da Agnes é sustentado
por um filho que não a deixa morrer. São fantasmas diferentes. No primeiro caso, a gente tem aí o sujeito que está preso ao ideal do pai, e já no segundo, a gente tem a mãe presa a um objeto perdido. Se quisermos, então, aproximar isso de Winnicott, né, que é uma sugestão, podemos pensar, então, aqui na dimensão do ambiente. Por exemplo, né, a Agnes é ambiente. Ela é a terra, ela é o colo, é o campo, é o cuidado. Quando o filho morre, há um colapso desse ambiente interno. Um colapso dela mesma. A perda de um filho rompe algo na ordem da continuidade do ser, continuidade da existência. E talvez Hamlet, a peça, seja uma tentativa de Shakespeare em simbolizar o que não pode ser vivido diretamente por ele, o que não estava lá quando o filho morreu. Então, transformar o filho morto em um personagem trágico pode até parecer egoísmo, mas dar-lhe palavras, dar-lhe palco, dar-lhe eternidade é uma elaboração. Enquanto Agnes permanece no registro do real da perda, Hamlet também mostra ali algo que coloca a contemporaneidade também, né? A centralidade da mulher. A mulher como foco, a mulher como o centro, né? Historicamente, Shakespeare ocupa o lugar de gênio, todos nós sabemos, mas o filme desloca esse foco para o olhar da mulher, né? Então, quem sustenta a vida? Quem sustenta o amor? Quem sustenta o luto? Na ausência desse pai também que estava ali, né, vendo outras coisas na vida. Agnes escreve a tragédia na forma visceral. E talvez ela mostre também uma profundidade muito grande do feminino da psicanálise. O feminino que não é a ausência de palavra, né? É uma outra relação com o indizível. Em Hamlet, o conflito é edipiano. Em Hamlet, o conflito é da ordem da separação absoluta, rompimento absoluto. Perder o pai é perder uma referência, perder o filho é perder parte do próprio corpo. Hamlet hesita, porque não consegue matar o pai internalizado. Agnes sofre porque não consegue soltar o filho internalizado. Um está preso ao passado, ao si. A outra está presa à ausência, real e profunda. E no fundo, os dois filmes falam da mesma coisa. Como sobreviver aos nossos fantasmas, às nossas perdas. Hamlet escolhe a via da tragédia. Hamlet escolhe a via da memória. Talvez a arte seja isso. Uma forma de dar contorno ao que nos rasga por dentro. A essa dor profunda. Shakespeare escreveu sobre um filho que perde o pai. E aqui a gente tem a história também de uma mulher muito ligada à natureza, ligada ao amor, que permite também que esse marido esteja longe, né? No caso da história de Hamlet, que o marido esteja longe e ela cuida daqueles filhos, né? Com toda a sua presença, com tudo aquilo que é próprio dela. Mas, no final, essa ausência desse pai também marca, né, a Agnes com uma dor muito forte, em que ela se sente muito sozinha na sua dor. Se Hamlet é o drama do pensamento, Hamlet é o drama do amor. E entre os dois, atravessando séculos, está a pergunta que permanece viva. O que fazemos com os nossos fantasmas? O que fazemos com aquilo que perdemos? Transformamos em vingança? Transformamos em obra? Transformamos em silêncio? Talvez cada um de nós escreva o seu próprio Hamlet todo dia, ou viva o seu próprio Hamlet em ato. E talvez a psicanálise esteja justamente nesse ponto. Ajudar, então, a transformar os fantasmas em palavras e palavras em possibilidades de vida. Se você gostou dessa análise, se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, comente, curta, se inscreva e me diga qual dos dois te atravessa mais. O filho que não consegue agir ou a mãe que não consegue esquecer. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, até!